mais uma aula. Eu sou o professor Cláudio Oliveira e o objetivo dessa aula é entender o processo geral, base para a resolução de equação do segundo grau, a fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara. Para isso, vamos ver um breve histórico. Bom, textos babilônicos escritos há cerca de 4.000 anos já faziam referência a problemas que se resolvem com a equação do segundo grau. No entanto, o processo usado por eles era um processo puramente geométrico, longo e por isso muito cansativo. E isso levou os gregos e posteriormente os árabes a buscarem uma fórmula mais simplificada para a resolução desse tipo de problema. E no século IX, o matemático e astrônomo árabe Al-Karimi apresentou um processo bem simplificado para a resolução de equação do segundo grau. Esse processo foi desenvolvido com base numa ideia dos gregos, a interpretação geométrica do binômio quadrado perfeito. Vamos ver aqui. Ora, equação do segundo grau, fórmula resolutiva, fórmula de Bhaskara. Vamos ver como esse cara, Al-Karimi, ele resolvia a equação do segundo grau. O processo desenvolvido por ele foi com base nessa interpretação atribuída aos gregos. A mais B ao quadrado nada mais é que a área do quadrado de lado A mais B. Ao desenvolver esse produto notável, quadrado do primeiro, A ao quadrado, é a área desse quadrado de lado A ao quadrado, mais 2AB, AB é a área do retângulo de lado A e lado B, AB. Esse outro retângulo também de lado B e lado A, área, portanto, AB. 2AB é a área desses dois retângulos de lado A e B. Mais o quadrado do segundo, B quadrado. B quadrado, a área desse quadradinho de lado B. Com base nessa interpretação, Al-Karimi desenvolveu uma maneira de se resolver a equação do segundo grau. Ora, uma equaçãozinha aqui, x ao quadrado mais 6x mais 8 igual a 0. O tempo constante, vou mandar para o segundo membro, fica x quadrado mais 6x. 6x é 2 vezes 3x, que é igual a menos 8. Ora, no primeiro membro, eu vou transformar essa expressãozinha num produto notável. Para isso, eu vou completar quadrado. Olha só, o meu quadrado aqui será um quadrado de lado A, ou melhor, lado X mais 3. 2 vezes o 3x seria a área do retângulozinho, né? Então, lado x mais 3. Aqui, x, e aqui, esse outro pedacinho, 3. X mais 3. Então, x quadrado seria a área deste quadrado, x ao quadrado, e aqui eu tenho a área do retângulo de lado
3 e x, área, portanto, 3x. E aqui eu tenho a área do retângulo de lado 3 e lado x, área, portanto, 3x. E aí é o que eu tenho no primeiro membro. Para tornar isso aqui um produto notável, um quadrado perfeito, é só completar este quadrado. Completando aqui, eu tenho essa áreazinha aqui, 3 quadrados. É o número que eu vou adicionar aos membros da equação para mim poder ter, no primeiro membro, um quadrado perfeito. Fica assim, x quadrado mais 2 vezes 3x igual, mais, aliás, 3 ao quadrado igual a menos 8 mais 3 ao quadrado. Somou o número no primeiro membro, obrigatoriamente tem que somar também no segundo membro, pelo princípio aditivo. Bom, agora vamos desenvolver esta situação. O primeiro membro, portanto, quadrado perfeito, x mais 3 elevado ao quadrado, e no segundo membro, menos 8 mais 3 quadrado, que é 9. Menos 8 mais 9, 1. X mais 3 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. X é igual a menos 3 mais ou menos 1. X, primeiro valor de x, é menos 3 menos 1, menos 4, portanto, o segundo valor de x, menos 3 mais 1, menos 2, e aí está resolvida a equação pelo processo de Alcarini, o famoso processo de completar quadrado. E no século XII, o matemático hindu Bhaskara, desenvolvendo e analisando o processo de completar quadrado de Alcarini, ele percebeu que é possível resolver equação sem se preocupar diretamente com a interpretação geométrica. Ou seja, é possível resolver a equação de maneira totalmente algébrica. E ele, usando o seu jeito todo particular de aplicar o método de Alcarini, inspirou matemáticos da álgebra simbólica a desenvolver a fórmula resolutiva, que é atribuída a Bhaskara. Bom, Bhaskara resolvia a equação do segundo grau da seguinte maneira. Vou fazer uma equaçãozinha aqui. X quadrado mais 4x menos 12 igual a 0. Olha, ele percebeu que o fator a adicionar aos membros da equação, a partir desse momento, seria o que chamamos atualmente coeficiente b dividido por 2 elevado ao quadrado. Então, ficaria x ao quadrado mais 4x mais 4 dividido por 2 é 2 elevado ao quadrado, seria o termo, o número a adicionar aos membros. Então, vou adicionar aqui também, no segundo membro, 2 ao quadrado. E aí, no primeiro membro, nós já temos o quadrado perfeito, x mais 2 elevado ao quadrado. E aqui, 12 mais 4, 2 ao quadrado, 4. Então, 12 mais 4, 16. E aí, x mais 2 igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. E aí, x vai ser igual a menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 4. Primeiro valor de x, menos 2 menos 4, menos 6, portanto. E o segundo valor de x, menos 2 mais 4, 2
está aí resolvida a equação do segundo grau. E essa era a maneira que Bhaskara resolvia as equações. E isso inspirou matemáticos a desenvolver a famosa fórmula resolutiva. Bom, então, primeiro transformar o coeficiente A em 1. E, para isso, vamos dividir a equação toda por A. Então, aqui fica x² mais B sobre A vezes x, já vou mandar esse termo para o outro lado, igual a menos C sobre A. E aí, pela maneira de Bhaskara resolver a equação, nós vamos transformar o produto notável aqui no primeiro membro, onde o termo a adicionar, o valor a adicionar aos membros da equação aí, é o coeficiente B, que agora é B sobre A, dividido por 2 elevado ao quadrado. Então, isso fica da seguinte maneira: x² mais B sobre A, x mais B sobre A, dividido por 2 elevado ao quadrado. Somou no primeiro membro, obrigatoriamente vamos somar também no segundo membro. A sobre C sobre A mais B sobre A dividido por 2 elevado ao quadrado. Aí eu tenho aqui no primeiro membro o famoso produto notável quadrado da soma. Essa divisãozinha de fração desenvolve da seguinte maneira: conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vamos ter B sobre 2A. Então, o produto notável fecha com x mais B sobre 2A, elevado ao quadrado. Lá no segundo membro, vou desenvolver a fraçãozinha da base, já colocando na ordem aqui dos sinais. Então vai ficar B sobre 2A, desenvolvendo a divisão de fração, elevado ao quadrado, fica B² sobre 4A ao quadrado, menos C sobre A. E aí, vou mandar o expoente, fica x mais B sobre 2A igual a mais ou menos raiz quadrada de B² sobre 4A² menos C sobre A. Essa subtração de fração, nós já vamos resolvendo aqui. Estabeleço aqui denominador comum, vai ser o próprio 4A². 4A² dividido por 4A² é 1. 1 vezes B² fica B² menos 4A² dividido por A fica 4A vezes C, 4AC. E aí fica x igual a menos B sobre 2A mais ou menos a raiz quadrada de B² menos 4AC sobre 2A. Extrair a raiz aqui do denominador, possui raiz exata, então extrair a raiz, o radical foi para o numerador. E aí nós temos uma adição e uma subtração de frações de mesmo denominador, aqui é 2A. Ora, então, isso nada mais é que menos B sobre 2A menos B
mais ou menos a raiz quadrada de b quadrado menos 4ac dividido por 2a. E aí está prontinha a famosa fórmula resolutiva para a equação do segundo grau, a fórmula de Bhaskara. E ao aplicar, a gente observa a seguinte interpretação. Aqui no radicando dessa radiciação, nós temos b quadrado menos 4ac é considerado o discriminante da equação do segundo grau. O discriminante. Então, esse discriminante chamamos de delta. Delta, portanto, igual a b quadrado menos 4ac. E aí a formulazinha fica x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E a equação terá duas raízes distintas, diferentes, duas raízes iguais, ou não possuirá raízes reais, dependendo do valor de delta. Se o delta for maior que zero, for um número positivo, a equação terá dois valores reais diferentes, duas raízes diferentes. E se o delta for igual a zero, a equação terá dois valores iguais, duas raízes iguais. E se o delta for menor que zero, for negativo, a equação não terá raiz real. É isso aí.